Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem esse período de férias aí. E hoje a gente vai começar um assunto novo. A gente vai falar de hidrografia. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre o ciclo da água, um pouco sobre os rios e sobre os lagos. E aí, para começar esse assunto de hidrografia, eu vou começar falando sobre as águas subterrâneas. E sobre esse assunto, a gente tem alguns conceitos bem importantes. O primeiro deles, que eu vou trazer para vocês, é o de aquífero. Mas, afinal, o que é então um aquífero? É exatamente um local, uma região no subsolo, que ela vai estar cheia de água. Ou, como a gente pode falar também, vai ser uma região saturada de água. Isso significa o quê? Que lá nessa região ali do subsolo, a gente vai ter, obviamente, ali aqueles grãos, aquelas partículas do solo, e nesse espaço ali, nesses poros desses grãos pertencentes ao solo, eles vão estar saturados de água, ou cheios de água, encharcados de água. É diferente, por exemplo, da zona não saturada, que é normalmente a maior parte do solo que a gente tem contato diariamente. Que é aquela região em que, além de água, como muitas vezes a gente vê no solo, mas também tem ar no meio daquelas partículas do solo. Então o solo não está encharcado. Quando ele não está encharcado, a gente fala que aquele solo está ali numa zona não saturada. Se esse solo ele estiver encharcado de água, estiver ali no subsolo, ele é um aquífero e faz parte então dessa zona saturada, uma zona saturada de água. Nesse esquema vocês conseguem ver bem isso aqui, ó. Podem ver que existem várias moléculas de ar aqui no meio da água, porque essa zona aqui é uma zona não saturada, enquanto aqui vocês percebem que está tudo preenchido entre as partículas do solo, está tudo preenchido com água, por isso que é uma zona saturada. Mas é importante, quando vocês olham esses esquemas, principalmente esses esquemas de livro, pode acabar dando a impressão de que os aquíferos, então, esses corpos d'água subterrâneos, eles seriam quase como se fossem uns rios, né? Isso pode dar essa impressão, porque você vê essa imagem aqui, dá a impressão que tem uma água aqui circulando, como se fosse um rio. Mas é importante que vocês saibam que isso não é verdade, tá? Não temos um rio embaixo do subsolo. O que a gente tem é exatamente esse solo encharcado que está no subsolo, apenas isso. Se a gente perfurar até alcançar esse subsolo, a gente eventualmente vai conseguir puxar essa água e assim utilizá-la. O que é importante, a gente tem o lençol freático, que é exatamente esse nível que separa entre essa zona ali não saturada, que é a que não está encharcada de água, e o início do aquífero. Então, quando a gente atinge esse nível que é ali que separa, como se fosse essa fronteira entre a zona não saturada e a saturada, a gente tem o lençol freático. Então, seria mais ou menos o quê? Quando a gente atinge a água, ali essa zona encharcada de água, a gente fala que a gente está no lençol freático. Ou também nível freático. Exatamente por isso, porque ela representa esse teto, o início do aquífero. Nesse processo da gente criar poços, a gente pode eventualmente ter um poço artesiano. E quando a gente tem um poço artesiano, é o quê? Quando essa reserva de água, esse aquífero, ele acaba sofrendo uma grande pressão ali das rochas e do local que ele está, ao ponto da água estar tão aprisionada ali naquele interior, que quando ela consegue sair, ela sai com uma grande pressão. Então ela jorra, porque ela está saindo com muita pressão. Então a gente nem precisa de bombeamento da água, porque muitas vezes você precisa de um motor ali para bombear para aquela água sair ali do subsolo. Caso você tiver um poço artesiano, a gente nem precisa desse bombeamento, ela vai jorrar naturalmente. E por fim, o último conceito aqui importante das águas subterrâneas são de nascente, que é exatamente o quê? Quando esse lençol freático, então quando esse nível ali do aquífero, ele atinge a superfície. Então ele deixa de estar simplesmente totalmente no subsolo e consegue alcançar a superfície, e assim vai começar a jorrar para a superfície essa água que estava anteriormente no subsolo. E ali que surge, por exemplo, a nascente, então, que é de um rio, de um riacho. Ela começa mais ou menos dessa forma. Vamos aqui agora entender como funciona, então, o ciclo da água, que é, sem dúvidas, essencial para toda a existência, tanto de nós, humanos, quanto qualquer outras formas de vida na Terra, porque todos os seres vivos dependem da água. Então, a gente pode, obviamente, por ser um ciclo, começar em qualquer ponto, mas eu vou começar aqui com vocês, dando destaque pelo papel do Sol, estão vendo aqui. Por que o Sol ele é importante no ciclo da água? Porque é a partir dele que ele vai fornecer esses raios solares que vão esquentar então, a água dos oceanos, de lagos ou de qualquer outra região ali. E essa água assim vai ser evaporada. Então ela vai sair desse estado líquido
e vai para esse estado de vapor, até conseguir assim alcançar aqui a atmosfera, e eventualmente ela vai ser condensada nas nuvens. Então esse vapor d'água, ele vai acabar sendo passado por estado líquido, e ali no estado líquido ele vai formar essas nuvens. Ou também pode passar eventualmente por um estado sólido, formando um granizo ou uma neve. E aí vai acontecer a precipitação, que é a chuva, que pode ser então em água líquida, como é a que a gente mais vê aqui no Brasil, mas também pode ser uma precipitação em neve ou em granizo. E aí vai acontecer essa precipitação, essa chuva, e aí essa água ela vai poder ter vários caminhos dependendo da forma que foi precipitada, né? Então, uma forma em neve, ou no caso em gelo ali, a gente vai poder eventualmente ter essa neve ou esse granizo acumulado em alguma região e depois sofrer o degelo. Então, passar do estado sólido ali, de neve ou granizo, para um estado líquido, podendo alimentar, por exemplo, rios, córregos ou riachos. E também, outra opção, essa água já veio diretamente no estado líquido, que é o mais comum. E aí vai ter algumas opções também do destino dessa água. Ela pode eventualmente infiltrar-se no solo, então ela vai adentrar o interior do solo, e assim ela pode eventualmente atingir aquele aquífero que eu falei para vocês. Então é assim que um aquífero se forma, não é uma magia. Ele se forma graças a essa água que vai sendo infiltrada no solo no decorrer de muitos e muitos anos, e assim vai se acumulando ali naquela região. Claro, outra opção é ele simplesmente não ser infiltrado, mas sim ser escoado. Então, em vez de ele ser infiltrado, ele vai escoar. Então, se por algum motivo qualquer essa água não conseguir infiltrar, não conseguir entrar no solo, ela vai ser escoada, então ela vai ser levada, ela vai correr por alguma região, e aí, eventualmente ela pode alcançar um lago, ela pode voltar para o oceano, aí vai depender da situação. E assim você já consegue perceber que já houve fechamento do ciclo. Mas claro que ainda assim teve alguns outros elementos aqui que podem participar desse ciclo também. Então, alguns que vale o destaque, por exemplo, o processo de sublimação, em que eventualmente, então, um gelo, uma geleira ou qualquer coisa assim, ela possa passar diretamente do estado sólido para o estado de vapor, então não ter esse intermediário de estado líquido. Então já vai direto o gelo, às vezes já está batendo alguns raios solares ali, intensos, em uma certa região. Isso faz com que ele esquente tão rápido ao ponto de já ir direto para o estado de vapor. Ele nem passa para o estado líquido. E outra coisa importante também é a evapotranspiração, que é exatamente essa transpiração que muitas plantas fazem a partir das folhas. Então elas vão conseguir muitas vezes captar essa água que está ali no solo, principalmente as árvores de grande porte fazem muita transpiração. E aí elas vão liberar pelas folhas essa água, e que vai também fazer esse processo de virar nuvens depois e assim continuar todo o ciclo. E a gente também inclui nessa categoria de evapotranspiração aquela água ali que está presente no solo dos ecossistemas e que eventualmente evaporem também, mesmo que não tenham sido diretamente das folhas ali das árvores ou de qualquer outra planta. Aqui para vocês eu deixei então um resumo do que eu expliquei ali naquele esquema. Então ali eu destaco alguns pontos, explico o que é evaporação, evapotranspiração. Eu destaco aqui para vocês também esse fenômeno da condensação, que é exatamente a água ir de vapor para líquida, precipitação, que é a mesma coisa que chuvas. Também destaco aqui para vocês o degelo, que é a mesma coisa que fusão, né? De você sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Ou a sublimação, que é esse fenômeno de ir diretamente do sólido para o gasoso. Falo também aqui do escoamento, que é simplesmente a água correr pela superfície. Então um rio, por exemplo, ele escoa, porque ele está ali correndo pela superfície. Ou infiltrar, que é realmente entrar no subsolo. E é claro que o ciclo da água ele é extremamente importante, principalmente para a nossa vida e de qualquer outro ser vivo, como eu disse para vocês, porque ele garante o quê? A existência de chuvas. Se a gente simplesmente acabasse esse ciclo aqui, arrancasse qualquer parte desse ciclo, não teríamos mais chuvas. E a gente depende das chuvas para abastecer o nosso dia a dia, porque a gente precisa de água. E você podia falar, mas não preciso não de chuvas, a gente pode simplesmente viver da água que está ali no aquífero, ou viver da água dos rios. Mas isso também não é verdade, porque como eu disse para vocês, a água que existe no aquífero, ela simplesmente existe porque ela foi infiltrada. Então choveu muito tempo atrás ali, naquela região, essa água infiltrou e fez parte do aquífero. Se a gente simplesmente cortar as chuvas, esse aquífero vai secar e não vai ter mais água. E o rio é a mesma coisa, porque o rio, além dele ter a nascente ali, que vem normalmente de um aquífero, que
chegou na superfície, essa água, obviamente, do aquífero vai acabar um dia, e o rio também ele é abastecido por água da chuva. Então, se a gente tirar as duas coisas, acabar com o aquífero e acabar com a água da chuva, simplesmente a gente interrompe esse ciclo. E a questão da água ela é muito mais importante, não só pela gente precisar diretamente da água, mas por ela ser um grande regulador do clima também. Tanto que, para vocês terem ideia, é um grande regulador do clima e que garante também essas chuvas aqui da região sudeste, a gente vê que a gente depende diretamente dessas chuvas que vêm da região amazônica. Então, ali na região amazônica, a gente tem uma alta evapotranspiração, que é esse fenômeno da transpiração das folhas, porque temos muitas árvores lá. E assim, essa água que está ali no ciclo, ela eventualmente, a partir do vento, consegue vir ali pelo esse fenômeno que a gente chama de rios voadores, que é essa água mesmo, vindo das nuvens, que a partir do vento elas chegam até na região sudeste e trazem chuva, mais chuva para cá. Então a gente teria muito menos chuva se a gente simplesmente acabar com a Amazônia, por exemplo. Mas claro, a gente vai dar mais detalhes disso nas aulas sobre a Amazônia e sobre os outros biomas. Gente, só para destacar para vocês, esse esquema que vocês estão vendo aqui, eu peguei numa página do Facebook, que é chamado Água Sua Linda. Eu vou deixar o link também aí na descrição, se vocês quiserem acessar. Eles têm vários esquemas, assim, muito simples e que ajudam muito a entender vários fenômenos hídricos, sobre rios, sobre qualquer coisa de hidrografia. Então, realmente vale a pena vocês darem uma acessada aí, dar uma curtida lá nessa página. Bem, agora que a gente já viu, então, o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água, a gente vai focar um pouco mais na parte dos rios. Então, vamos entender algumas partes ali principais que a gente encontra em um rio. Então, eu já falei para vocês da nascente, certo? Ali, essa região, que, como o próprio nome diz, é onde nasce o rio, onde a gente está vendo ali jorrando água a partir de um aquífero que atingiu a superfície. Mas também temos alguns outros pontos, alguns outros nomes ali que a gente precisa saber, como a foz de um rio, que é exatamente o local que o rio desemboca. Então, ali, normalmente, é alguma região de encontro com um mar, mas pode ser também um lago. Então, essa região ali, que é o fim do rio, exatamente. E temos outros dois termos muito importantes, que a gente sempre acaba vendo quando se trata de rio, que é montante e jusante. São dois termos que se referem à direção de um rio. Como vocês podem até ver aqui nessa seta, ele está se referindo à direção. Então, por exemplo, se eu estou navegando, pode ser navegando ou andando, que seja, em direção ali, em alguma das direções do rio, eu posso usar qualquer um desses dois termos. Então, eu posso vir para vocês e falar: eu estou indo a montante desse rio. O que significa eu andar a montante ou navegar a montante de um rio? Significa que eu estou indo em direção à nascente desse rio, em direção a essa parte mais alta, mais elevada de um rio. Isso é importante também, gente. Um rio, essa nascente, que é exatamente esse curso superior, ele está sempre numa região mais alta, mais elevada. Porque um rio, ele corre, já que essa é uma característica de um rio, por isso que ele não é um lago, por exemplo, ele é um rio, por ele correr, é exatamente ele estar numa região mais alta, indo para uma região um pouco mais baixa. Um rio ele pode até ser quase plano, mas ainda assim a sua nascente vai ser mais alta do que a sua foz, ali onde ele finaliza. Porque ele precisa correr por gravidade, obviamente. Não tem outra forma dele simplesmente correr. Então ela vai estar numa região um pouco mais alta, que é essa região de montante. Isso até ajuda a lembrar o nome, montante. Montante a gente lembra de montanha, que é uma região mais alta. Não precisa ser uma montanha, tá? Só para ajudar vocês a lembrarem. E aí então, essa região mais alta vai ser a região de nascente. Por isso que a montante fica na nascente. Já a jusante é o contrário. Então, se eu estou navegando a jusante de um rio, andando a jusante, significa o quê? Que eu estou indo em direção à foz desse rio. Então, em direção ali a esse encontro do rio com um oceano, um lago ou qualquer outro corpo d'água. Há outros termos também que a gente usa muito quando se trata de rios. É claro, a margem do rio, que é exatamente esse limite entre o rio e a terra firme, sem muito segredo, certo? Então, quando a gente está ali bem nesse limite, eu estou na terra, começou o rio, estou na margem do rio, sem segredos. E o outro é o leito do rio. E o leito do rio é todo esse espaço que o rio ocupa. Então, a parte em que o rio está correndo, toda essa região que o rio corre ali, é chamada de leito. E é importante saber que o tamanho desse leito ele pode variar durante o ano, porque os rios muitas vezes têm alguns períodos de cheias, então ele fica maior, o seu leito aumenta. E alguns rios também têm um período de seca, então
Eles ficam menor, o seu leito, a parte que o rio corre, fica menor. Em alguns casos até desaparece, simplesmente deixa de ter o leito do rio por algum período do tempo. E normalmente nesses períodos de cheias, de alagamentos, a parte que o leito ocupa, essa parte extra, são o que a gente chama de várzeas, que é uma outra parte do rio. E a várzea é exatamente isso. Ou várzea, ou planície de inundação, é essa parte do rio que está sujeita a uma inundação periódica. E é muito importante isso, destacar que é considerada uma parte do rio, exatamente porque ela naturalmente já enche em algumas épocas do ano. Por isso que é considerado muito pouco inteligente, vamos dizer assim, a gente construir nessa região de várzea de rios, que é o que acontece em muitas cidades, né? A gente tem ali um rio, constrói ali na sua várzea, que é essa região sujeita a inundações, e adivinha o que acontece? Inunda. É óbvio, porque é uma região que inunda, então vai realmente inundar. Mas aí você pode pensar, então por que a gente insiste em construir nas várzeas dos rios, né? Por que é muito comum isso? Então, o principal motivo é que, no geral, a maioria dos rios, eles costumam ser bem retinhos, vamos dizer assim, muitos rios, né? Eles costumam ser bem planos. Então, essa várzea do rio, toda essa região ali, ela costuma ser bem plana também. Então, aí o homem chegando lá, ele vê e fala, nossa, que ótimo lugar para construir uma estrada, construir uma cidade, é bem plano. Diferente de outras regiões, que muitas vezes podem ter um relevo ali acidentado, o rio muitas vezes é ali retinho, né? Então, ele é tentador, vamos dizer assim, muito convidativo você querer construir ali. Mas é claro que é um risco muito grande, porque vai acontecer inundação, não tem jeito. A gente até usa algumas medidas ali para diminuir esses problemas de inundação, mas a gente sabe o que acontece, né? Construir piscinões, mas a maioria das vezes isso não resolve o problema, é insuficiente. Né? Então é uma curiosidade que o termo de futebol de várzea, ele vem exatamente daí, porque até por esse ser um local bem plano, a várzea dos rios, muitas vezes esse futebol, né, bem amador em si, ele era praticado nesses campos de várzea, nesses campos de futebol que ficavam nessas várzeas do rio. Então foi assim que se originou esse termo, né, futebol de várzea. Certo? Então, a gente viu então algumas partes ali importantes do rio. Agora a gente vai ver algumas classificações. Temos várias classificações, várias formas ali de classificar os rios. Então, uma primeira forma de classificá-los é a partir do que a gente chama de regime, que é exatamente essa variação do volume de água, que é o que a gente está discutindo agora. Então, essa variação do volume de água. Então, temos um período ali de seca, um período de cheia de um rio, a gente chama de regime. Então, um regime do rio. E existem uns 4 tipos principais de regimes que um rio pode ter. Então, um rio pode ter um regime pluvial. Então, essa cheia ou essa seca ela depende diretamente da água da chuva, que é a maioria dos casos dos rios do Brasil. Então, aqui o Rio São Francisco, por exemplo, ali no período de cheia. O que provocou essa cheia? Foi exatamente a água da chuva. Então, a água da chuva abasteceu excessivamente o rio, fazendo com que ele ocupasse a região de várzea, e assim ele muitas vezes podendo causar grandes desastres ali, caso tivessem cidades nessa região de várzea. Temos os rios com regime nival, que ele depende do quê? Do descongelamento da neve. Então, um rio, muitas vezes, que nasce numa região montanhosa, como os Andes, o rio Amazonas, nesse caso, ele tem uma parte dele é dependente desse descongelamento da neve. A gente tem outros rios que têm um regime glacial, então ele recebe essa água vindo de geleiras, o descongelamento das geleiras vão permitir essa variação do volume de água do rio, e o de regime misto, em que tem essa influência de mais de uma fonte, que é exatamente o caso do rio Amazonas que eu falei para vocês, porque ele depende, além do descongelamento da neve, que vem dos Andes, porque ele não nasce aqui no Brasil, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, a sua nascente, e também de um regime pluvial. Então ele depende de um regime pluvial e de um regime nival, o rio Amazonas. E por isso que ele é um rio de regime misto, tanto pluvial quanto nival. Mas a maior parte é pluvial. E todos os outros rios brasileiros, eles são todos de regime pluvial. Mas a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula, que esse é o assunto da próxima aula. Outra forma de classificação dos rios é a partir da drenagem. E drenagem é a mesma coisa do que esse escoamento, essa direção em que o rio está correndo. Então, o rio ele pode correr, ou ele pode ser drenado a partir de uma drenagem exorreica, então um rio de drenagem exorreica, ou um rio de drenagem endorreica. O próprio nome já ajuda a gente a pensar o que significa cada um. Quando a gente pensa em exo, a gente pensa para fora, exterior, e endo, para dentro, interior.
Então, um rio com drenagem exorreica, ele vai nascer, muitas vezes, no interior do continente e vai desembocar no oceano. Então, ele vai do interior para o litoral. Então, ele está indo externo, do interior para o exterior, litoral. Então, um rio de drenagem exorreica, que é a maioria dos rios que a gente conhece, assim, né? A maioria dos rios, eles normalmente nascem ali no interior, desembocam no oceano e acaba por ali. Mas também tem os casos de rios de drenagem endorreica, como o rio Tietê, por exemplo, o mais famoso. Vocês com certeza já ouviram falar, né? Que é um rio que corre em direção ao interior. Exatamente por isso. Porque ele nasce ali numa região próxima do litoral e vai correndo em direção ao interior. No caso do Tietê, ele desemboca em outro rio. E é muito comum nessa drenagem endorreica se desembocar em um local como um lago, por exemplo. Então ele é o contrário, exatamente da exorreica, por isso, que ele é drenado em direção ao continente, então em direção ao interior. Por isso uma drenagem endorreica. Outra classificação dos rios são os rios perenes ou os rios intermitentes. Então os rios perenes são aqueles que nunca secam. Então você pode ir em qualquer época do ano, ele pode até ter uma variação no seu regime, ali na sua quantidade de água, mas ele nunca vai secar. Exatamente por ele ter esse grande volume de água. Então, mesmo em períodos ali com menor disponibilidade de água, ele ainda vai estar correndo normalmente. Já os rios intermitentes, que eles são assim, no Brasil, por exemplo, eles são minoria, eles têm um pouco mais na região Nordeste ali, que é uma região mais semiárida, até por ser um rio característico dessas regiões mais secas, que são rios que secam no período de estiagem, no período de seca. Então, por isso mesmo que eles são mais comuns ali no Nordeste. Aí temos um exemplo aqui, o rio Jaguaribe, que fica ali no estado do Ceará, um rio intermitente. Em alguns períodos ele seca completamente. Já o rio Amazonas é um exemplo de rio perene, já que a região amazônica ali tem muita disponibilidade de água. Então, mesmo nos períodos com menos água ali, ainda assim ele vai continuar correndo, continuar sendo drenado. Outra forma de classificação dos rios está em rio de planalto e rio de planície. Então, no rio de planalto, aquele rio que tem um relevo mais acidentado. Então, a gente tem aqui uma grande variação na altura desse rio. Então, a gente vai ter muitas vezes uma declividade muito grande. Então, como vocês veem aqui, ó, aqui é uma região com uma certa altura e aqui nessa outra parte do rio já tem uma altura bem menor. Então, por isso que ele é bem acidentado. E é claro que esses rios eles são muito úteis para a geração de energia, porque essas quedas d'água podem ser utilizadas ali para mover turbinas e assim gerar energia elétrica. Mas também eles são muito ruins para navegação. Porque é só vocês pensarem, né? Como que eu vou colocar um barco aqui para ir dessa região para essa outra região? Só se eu construir uma eclusa, que daí eu vou ter que fazer ela servir como um elevador, que é mais ou menos a função da eclusa, né? Vai coloca uma eclusa aqui, ela consegue descer o nível da água para poder navegar aqui, e o contrário também, subir o nível da água para eu conseguir navegar aqui. Mas é uma dificuldade muito grande, né? Exige toda essa construção de uma eclusa. Não é tão simples assim navegar em um rio de planalto. Diferente de um rio de planície, que ele tem um relevo mais plano, como a maior parte do rio Amazonas, por exemplo, que está ali nessa região de planície. Então ele é bem menos acidentado e é mais fácil eu conseguir navegar. Entretanto, ele dificulta essa parte de geração de energia, porque ele não vai ter tantas quedas d'água assim como o rio de planalto, mas ao menos ele garante essa maior navegação ali, né? Por isso mesmo que na região amazônica a gente tem muito esse uso de barcos. A gente também pode dividir os rios a partir dos seus canais fluviais. Então ali aquela forma que o percurso do rio ele vai formar ali no terreno, a gente permite que a gente classifique os rios em pelo menos 4 canais fluviais. São esses aí, os retilíneos, os rios meandrantes, os entrelaçados e os anastomosados. Então o rio retilíneo é esse normalmente quando a gente pensa em um rio, que é o quê? Um canal único em que o rio vai percorrendo ali normalmente. Normalmente ele é característico do quê? De rios de alta declividade, então um rio ali que tem uma variação de altura muito grande. Então a água ela vai escoar em alta velocidade, porque a gravidade vai estar ajudando, e a gente vai ter esse rio ali com um canal único. Outra forma é um rio meandrante, que é esse rio que faz esse monte de curvas, como a gente está vendo aqui nessa foto. Isso normalmente ocorre porque é um local mais plano, então temos menos ajuda da gravidade, então vai ter o percurso do rio ele vai ter uma velocidade menor, e por isso mesmo que ele vai fazendo essas curvas ali no terreno. Já um rio entrelaçado é aquele que ele vai ter um relevo ali com muitos morros, colinas ou qualquer elevação em vários pontos,
Isso vai fazendo com que esse percurso do rio seja dividido em várias partes. E em outras ele vai acabar se unindo novamente. Como vocês estão vendo aqui, ó, estamos estimulando uma parte do rio, ela se dividiu, eventualmente se uniu novamente. E assim a gente não tem um rio principal. Como vocês podem ver aqui, ó, qual que é o rio principal aqui? Não tem, simplesmente porque ele vai se ramificando. Então, um rio entrelaçado. Já um rio anastomosado, ele tem ali o seu rio principal, só que tem a grande presença de ilhas formadas principalmente por assoreamento. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos ali nesse rio. Então, esse grande acúmulo de sedimentos fez com que a gente tivesse essas grandes ilhas nesse rio. Então, um rio anastomosado. Aqui uma imagem de um exemplo de cada um deles para vocês. Então, um trecho de um rio retilíneo. Vocês podem ver, temos um rio só percorrendo. Um rio meandrante, como o rio aqui, o rio Amazonas. Como vocês estão vendo, ó, esse aqui é um meandro. Então, essas curvas que vocês estão vendo, elas são muitas vezes chamadas de meandros. E, eventualmente, essas curvas elas podem acabar formando um lago. Então, às vezes, uma porção do rio, que antes corria o rio, ela deixa de existir e forma um lago. Outra forma que a gente tem é esse entrelaçado. Então, nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ó, um rio entrelaçado, vai tendo essas várias ramificações. Ou anastomosados, que a gente vê essa grande presença de ilhas ali. Bem, como eu falei para vocês, o assoreamento então, é esse acúmulo de sedimentos no leito do rio, então, nessa região que está correndo o rio. E as principais causas do assoreamento são desmatamento ou uma urbanização ali próximo ao leito do rio. E isso acontece por quê? Porque normalmente quando a gente tem essa região em que houve essa retirada da vegetação ali, próxima das margens do rio, então essa mata ciliar, né, que é essa região próxima às margens dos rios, vai fazer com que esse solo fique exposto à ação da erosão, e aí vem a água da chuva, vai carregar todos esses sedimentos do solo para o interior dos rios, formando esses bancos de areia, como vocês estão vendo aqui. E as matas ciliares, elas impedem esse fenômeno, né, a formação do assoreamento, exatamente porque essa vegetação é que vai segurar o solo. Então vai vir a chuva, vai chover normalmente, mas não leva o solo junto, vai levar apenas a água que vai abastecer o rio. E vai evitar, inclusive, que a água fique barrenta, né? Então, por isso mesmo que o assoreamento é um problema muito grave, porque ele vai dificultar a navegação, porque convenhamos que com esse monte de banco de areia, é difícil para um navio percorrer aqui essa região, não é? Porque o navio ele tem uma região embaixo dele, que a gente chama de calado, que é aquela parte que fica submersa, sabe? E, obviamente, se a gente tiver um local muito raso, não vai ter como esse calado ali conseguir navegar. Vai dificultar também a qualidade da água, o assoreamento, vai ficar uma água mais barrenta, e também dificulta a produção de energia hidrelétrica, se fosse um local ali propício para isso, porque vai ter menos fluxo d'água também, graças a essa grande quantidade de sedimentos. Então, assim, a gente vê que os rios eles têm inúmeras utilidades para o homem. Eles podem ser utilizados para irrigação, então essa água é desviada do rio e utilizada ali na irrigação, para agricultura. Pode ser utilizado para pesca. Temos também o transporte. Então, a gente tem ali tanto o transporte de carga, quanto o transporte turístico, como a gente tem lá em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê. Para esportes aquáticos ali, jet ski e várias outras formas. E para geração de energia, que a gente já comentou também ali, como nas hidrelétricas. Sendo importante ressaltar que o transporte normalmente é nos rios de planície, como a gente já falou antes, e a energia principalmente em rios de planalto. E agora, para finalizar essa parte teórica, rapidamente a gente vai falar sobre os lagos. O que são lagos, então? Lagos, eles são depressões preenchidas com água. Então, depressões, então essas regiões que são mais baixas, por isso mesmo que permite com que a água eventualmente se acumule ali, porque é como se fosse um buraco, né? Um buracão, e ali você consegue acumular água. Então, os lagos eles podem ser temporários ou permanentes, e as suas formas de origem são muito variadas. Então, como eu já falei para vocês, os meandros de um rio, então aquela porção ali de ferradura de um rio, ela pode ser desconectada. Uma cratera ali formada nessa região ali que tinha um vulcão, esse buraco ali deixado pode formar um lago. Movimentos tectônicos, então duas placas tectônicas se moveram e ele, obviamente, formou um buraco ali entre as placas, pode gerar um lago. Ou mesmo geleiras, regiões que tinham geleiras. Essas geleiras vão se movendo e vão esculpindo o relevo daquela região, formando ali essas depressões. E uma curiosidade é que nem sempre os lagos são de água doce. A gente tem também lagos de água salgada. Esse é um exemplo aqui, é o Mar de Aral.
Então também não confundam, não é porque o nome é Mar de Aral que ele é, na verdade, um oceano, mas sim um lago. Ele é um lago bem gigante. Como vocês estão vendo aqui, ele originalmente tinha esse tamanho, mas ele foi muito utilizado. As águas dos rios que abasteciam esse lago acabaram sendo canalizadas para utilizar na irrigação de algodão lá na Ásia e acabou quase secando completamente hoje, ó, como vocês conseguem ver aqui. Virou um desertão. Agora eu vou tentar aqui resolver com vocês duas questões e deixar uma para vocês tentarem aí depois. Então a gente tem aqui o que? Primeira questão, um rio escava o seu leito e aprofunda o seu vale ao longo do tempo. A gente entende que o rio está ficando mais fundo, certo? E aí assinale a alternativa que contém os fatores responsáveis pela maior intensidade desse trabalho. O rio está perdendo esses sedimentos e ficando mais profundo. Aí na questão A, ele diz o quê? Vazão elevada. Então, vazão significa esse grande volume de água que está sendo drenado nesse rio, percorrendo o rio. Faz sentido, certo? Um grande volume de água vai ajudar a escavar esse rio. Mas aí ele diz também, pequena velocidade da água escoada? Não, ao contrário, né? Você tem que ter uma grande velocidade para essa grande velocidade da água levar embora esses sedimentos do rio e escavar esse rio, né? Vamos dizer assim. E transporte de poucos sedimentos? Não, tem que ser o transporte de muitos sedimentos. Porque eu quero que os sedimentos vão embora, né, teoricamente aqui, para aprofundar o vale do rio ao longo do tempo. Então essa está errada. Aí B, baixa pluviosidade? Não, já pode até parar ali. Baixa pluviosidade, não, eu preciso de um grande volume de água, então tem que ter uma alta pluviosidade. Letra C, uma vazão elevada? Certo, como eu disse para vocês. Uma alta velocidade da água escoada é importante para poder levar embora esses sedimentos. E o transporte de grande quantidade de sedimentos. Por isso que a questão C, ela está certa. A letra D diz baixa declividade? Não, é interessante ter uma alta declividade para poder ter uma maior velocidade. Porque quanto maior a declividade, mais veloz esse rio vai correr graças à ação da gravidade. Aqui ele também está errado pela baixa declividade e pela baixa pluviosidade na letra E. Então, por isso que a resposta é a letra C. A questão 2, eu vou tentar deixar aí para vocês resolverem. Não tem muito segredo. Depois a gente discute em plantões, se vocês tiverem dúvida. E resolver a questão 3. Então ela diz ali, ó, o curso de dois rios hipotéticos, o rio amarelo, de planície, muito importante, e o rio azul, de planalto. E aí ele dá algumas características ali que podem pertencer a qualquer um dos dois. Então, maior gradiente fluvial, maior potencial hidroviário, então ali para servir de barcos, erosividade mais acentuada, acúmulo maior de sedimentos, potencial hidroelétrico e meandros abandonados. E aí eu vou ter que relacionar aqui 3 dessas características pertencendo ao rio de planície, que é o amarelo, e 3 características pertencentes ao rio azul, que é de planalto. Bem, esse termo aqui, gradiente fluvial, ele se refere a essa declividade do rio. Então, um rio com maior gradiente fluvial ele vai ter essa maior declividade, vai ser um rio mais acidentado. E rios mais acidentados são rios de planalto. Então, um pertence ao rio azul. Potencial hidroviário. Igual eu falei para vocês, potencial hidroviário é principalmente rio de planície, porque eles são mais planos, então vai permitir a navegação. Erosividade mais acentuada é característico de um rio de planalto, porque como ele vai ter exatamente esse grande gradiente fluvial, essa grande declividade, vai permitir com que o rio ele corra numa velocidade maior, graças à gravidade, e assim ele vai fazer mais erosão. Por quê? Porque a erosão exatamente no sentido de transporte de sedimentos do rio. Então, os sedimentos ali no rio eles vão ser transportados mais facilmente, porque eles estão mais rápidos, né? A água está sendo drenada mais rapidamente. E o 4 é o contrário. Então, o acúmulo de sedimentos, que é o contrário da erosão, né? Ficar acumulado ali, os sedimentos, é mais característico de um rio de planície. Exatamente porque o rio tem menos força para poder levar esse sedimento embora. Um potencial hidroelétrico, ele é mais característico de um rio de planalto, então do rio azul, porque vai ter aquelas quedas d'água, como eu mostrei para você na foto, então é mais fácil a gente instalar ali uma usina hidrelétrica. E ocorrências de meandros abandonados, eles são mais comuns em rios de planície, como o rio Amazonas. Exatamente porque, como a gente tem esse rio mais plano, você não vai ter um rio retilíneo, porque um rio retilíneo ele vai percorrendo numa direção só, retinho. Um rio em meandros, como o Amazonas, ele acaba sendo formado exatamente porque o rio ele tem menos força, menos ajuda da gravidade, então formando esses meandros, que são essas curvas. E aí, obviamente, algumas dessas curvas podem ser abandonadas ali
com fechamento da vegetação ou qualquer coisa assim. Por isso que a resposta é a letra D. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela atenção e até semana que vem.